Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Antônio Andrade, sou professor de Matemática 2. Vou fazer a lista com vocês de matriz, lista 1. Aqui, primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Dê o tipo, o formato de cada uma das seguintes matrizes. Essa matriz A aqui, como vocês podem observar, tem 3 linhas e 2 colunas. Então ela é do tipo 3 por 2, certo? Já a letra B, você tem uma matriz que tem uma linha e 4 colunas. Então ela é do tipo 1 por 4. Já a C, temos uma matriz que possui 2 linhas e 2 colunas. Ela é do tipo 2 por 2. Repara que o número de linhas é igual ao número de colunas. A gente chama essa matriz de matriz quadrada de ordem 2, tá? Aqui, por exemplo, temos uma outra matriz quadrada. O número de linhas é 3 e colunas 3. Então é 3 por 3. Ou, como ela é quadrada, você pode falar que ela é de ordem 3. Já aqui é um exemplo de uma matriz que tem uma coluna apenas e 3 linhas. A gente chama essa matriz aqui de matriz coluna. Matriz 3 por 1. Lembra na letra B? Na letra B fizemos um exemplo, mas só que aqui é uma matriz que tem uma linha só. Essa matriz a gente chama de matriz linha, tudo bem? Já aqui, na letra F, você tem uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas. Então, é uma matriz 3 por 4. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a questão 1 que a gente acabou de fazer. Na questão 2, ele pede o seguinte. Em cada caso, determine o elemento A22. O que seria o elemento A22? É o elemento que ocupa a segunda linha e a segunda coluna. Então, observa aqui a matriz A. Você tem aqui na segunda linha o menos 5, o 4 e o 3. Só que ele quer o elemento da segunda linha e da segunda coluna. Esse elemento seria quem? O 4, né? Então, o A22 que ele pede aqui é o 4. Já na letra B, você tem uma matriz que é coluna. Você tem 4 linhas e uma coluna. Então, aqui você não tem aparecendo nessa matriz esse elemento A22. Então, ele não existe. Perfeito? Não existe. Na letra C, uma matriz quadrada de ordem 2, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna, quem é? É o 1. A22 é 1. Na letra D, o cara que está na segunda linha, na segunda coluna, mais uma vez o 1. Perfeito? Então, pessoal, daqui a pouco a gente vai continuar aqui com a questão 3 e vamos finalizar a lista aí para vocês, tudo bem? Um abraço. Fala, galera, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa lista de exercícios de matrizes na questão 3. Questão 3 é o seguinte, ele quer que você monte uma matriz 2 por 2, que no caso é uma matriz A e J 2 por 2, onde A e J é 3i menos 2J. Então se liga, o que eu fiz aqui? Eu montei uma matriz genérica, tá? 2 por 2, onde eu botei cada elemento de acordo com a sua localização na matriz. Então, por exemplo, usando essa expressão que está aqui, eu consigo achar cada elemento daquela matriz. Então, por exemplo, como eu acharia o A11, o elemento da linha 1, coluna 1? Vamos substituir o I por 1 e o J por 1. Ou seja, o I significa a linha que o elemento está. E o J, a coluna que o elemento está. Então, vamos substituir, né? 3 vezes 1 igual a 1, né? Menos 2 vezes 1. Montando aqui a expressão, temos 3 menos 2, 1. Então, acabamos de descobrir que o primeiro elemento é 1. Então, vamos lá. 1. Quem seria o meu A12? Meu A12 seria o triplo de 1, porque o I é igual a 1, certo? Menos o dobro de quem? O dobro de J. Bom, como aqui o J é igual a 2, 2 vezes 2, 4, 3 menos 4. 3 menos 4 até ontem dava menos 1. Então, você vai colocar aqui menos 1. Mesma coisa com o A21. A21 vai ser quem? O triplo de I, que no caso I é 2, menos o dobro de J. No caso, J é 1.
Então, 6 menos 2, até ontem, achava-se 4, né? Já o lado dos 2, do mesmo procedimento, ó, 3 vezes 2 menos 2 vezes 2, o I igual a J, né? Botei aqui direto, 6 menos 4, encontramos 2. Então, primeira questão, fizemos o que o titio pediu. Na questão 4, é o seguinte, ele deu o B, né? Que é 3 por 2, mesma coisa que eu fiz na questão 3, eu montei uma matriz genérica, 3 por 2, tá? Onde B e J é 2 mais I mais J, certo? 2 mais I mais J. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento para a questão 4. Vamos substituir o I e o J, dependendo da posição que o elemento estiver. Então, vamos lá. Na questão 4 aqui, B1, 1. O I é 1, J é 1. Então, quem vocês acham que vai dar isso daqui? Pensa rápido. 4. Então, eu tenho 4 aqui. B1, 2 é quanto? 2 mais I mais J. Isso vai dar 5. Então, temos aqui o número 5. Repara uma coisa, pessoal. Olha aqui, ó. Você tem o B12 e aqui o B21. Repara que eu tenho aqui como conta 2 mais I mais J. Se você trocar os valores de 1 e 2 ou 2 e 1 aqui, o resultado vai dar o mesmo. Então, quando você fizer B21, eu vou achar o mesmo resultado no B12. Então, eu posso dizer que é 5. Então, não preciso nem fazer conta aqui, ó. Já coloca direto. B22 vai dar quanto? De cabeça aí tu vai fazer, né? Eu que tenho que fazer a conta aqui, ó. 2 mais 2 mais 2 vai dar quanto? 6. B31. B31 eu tenho o quê? 2 mais 3 mais 1, que também dá quanto? 6. E o B32? Fala pra mim. B32 vai ser 2 mais 3 mais 2. Isso vai dar o quê? 7. Com isso, finalizamos a questão 4, certo? Então, na próxima vez, a gente vai entrar com a questão 5 em diante. Tudo bem, pessoal? Fala, pessoal. Continuando aqui a lista, a questão 5 é o seguinte. Qual é a soma dos elementos da matriz C, C e J, né? 2 por 4, onde C e J é 1 mais I menos J. Então, vamos botar aqui a matriz genérica, né, que tem 2 linhas e 4 colunas, e vamos achar cada um dos elementos, tá? Então, quem vai ser o meu C11? C11 vai ser simplesmente seguir essa lei que está aqui, ó. 1 mais o I. Eu vou fazer direto agora, porque nos outros exercícios a gente praticou isso bem. Então, a gente pode fazer de cabeça algumas continhas. Tipo, 1 mais 1 menos 1. Isso vai dar 1. Perfeito? Quem vai ser o C12? C12 vai ser 1 mais 1 menos 2, certo? Isso vai dar 0. Quem vai ser o meu C13? C13 vai ser 1 mais 1 menos 3. Isso vai dar menos 1. C14 vai dar 1 mais 1, 2, né? Menos 4. Menos 2. Agora vamos partir para a linha 2. Ó. Vai ser 1 mais 2. Então, linha de C21. 1 mais 2 menos 1. E isso vai dar 2. Então, fazendo aqui de novo, eu vou ter C22 igual a 1 mais 2 menos 2. Isso vai dar 1. Quem vai ser o meu C23? Seguindo a lei, ó, 1 mais 2 menos 3. Isso dá o quê? 0. C24, 1 mais 2 menos 4. Isso vai dar menos 1. Com todos os elementos aí, ele quer saber a soma de todos os elementos dessa matriz. Então, é só você somar todos os resultados que você obteve. Ó. 1 mais 0, menos 1, menos 2 mais 2, mais 1, mais 0, menos 1. Repare uma coisa aqui. Você tem o 1, que é simétrico do menos 1. Então, a soma 0. Tudo bem?
2 e menos 2, simétricos também. Zerou. 1 com menos 1 são 2 simétricos. Então, o que você pode concluir da soma dos elementos dessa matriz? Dá 0. Que é a resposta da questão 5. Tudo bem? Na questão 6, ele pede o seguinte. Questão 6, ele em cada caso obtém a transposta da matriz dada. A matriz transposta é obtida de que forma? O que for linha da matriz original vira o quê? Coluna na transposta. Então, quem seria a transposta aqui dessa matriz A? Então, a primeira linha, que é 7 menos 4, vira a primeira coluna, 7 menos 4. A segunda linha vira o quê? Segunda coluna. Então, vai ficar 1 e 0 na coluna. Obtemos assim a matriz transposta de A. Mesma ideia para a matriz B. B transposta. Repara uma coisa, ó, aqui, pelo fato da letra A, que a gente acabou de fazer, ser 2 por 2, a transposta continua a ser 2 por 2, porque a matriz é quadrada. Olha o que vai acontecer na matriz B. Olha que coisa legal. Ó, 3 por 2, que são 3 linhas e 2 colunas. Então, lembra que a gente falou que o que é linha vira coluna? Então, a primeira linha, que é 6, 2, vai virar a primeira coluna, 6, 2. Olha como ficou bonito. 1, 0 é a primeira linha. 1, 0, primeira linha não, desculpa, segunda linha. 1, 0 vira a segunda coluna. Já o 4 menos 1 está na terceira linha. Então, aqui vai virar a terceira coluna. Repara que antes a matriz aqui era 3 por 2. Já na transposta vai ser o quê? O contrário, 2 por 3. Tudo bem? Repara que o tipo de matriz muda. Já a C, o que acontece? Primeira linha, 0, 3, 9. Segunda linha, 1, 0, menos 1 e 5. É uma matriz 2 por 3, certo? Então, quem seria a transposta da matriz C? A primeira linha vira a primeira coluna, 0, 3 e menos 9. A segunda linha vira a segunda coluna, 0, menos 1 e 5. A matriz C antes era o quê? 2 por 3. Já a matriz C transposta vai ser 3 por 2. Tudo bem? A matriz D. Repara que a matriz linha tem uma linha e 3 colunas. O que você acha que vai acontecer com a transposta? Vai virar uma matriz coluna, né? Com 3 linhas e uma coluna. E que matriz seria essa? Essa aqui é fácil, né? Então vai ficar menos 8, 7 e 5. Tudo bem? A matriz da letra E. Bom, é uma matriz 4 por 2. Então você já sabe que a transposta vai dar o quê? 2 por 4. Então o que a gente vai ter? A transposta igual a quanto? 0 e menos 2 vai virar a primeira coluna. É tanta linha coluna que a gente acaba se confundindo, não é não? Então, ó, segunda linha vai virar a segunda coluna. Terceira linha vira a terceira coluna. E apertando mais um pouquinho aqui, ó, 3 e 4,1 é a quarta linha. Então aqui vai ficar quarta coluna. Está meio juntinho aqui, mas eu acho que dá para a gente entender direitinho, certo? Bom, matriz F. Quantas linhas tem? Ó, tem 5 linhas e uma coluna. Então a transposta vai ter o quê? Vai ter uma linha e 5 colunas. Então, essa coluna, então a gente pode fazer a raciocínio pela coluna também, ó. Aqui, por exemplo, aqui a primeira coluna virou primeira linha. A segunda coluna virou o quê? Segunda linha. Então você pode raciocinar assim também, ó. A primeira coluna vai virar a primeira linha. Certinho, pessoal? Então a gente finalizou essa parte aqui da lista. Vamos continuar a partir da questão 7 daqui a pouco. Um abraço a todos. Bom, pessoal, no outro vídeo eu esqueci de fazer a letra G, que era da questão 6, né? E repara aqui na questão 8, sim, não tem questão 7. Eu esqueci de colocar a questão 7 na lista. Enfim, quem seria a transposta da matriz G?
Como eu falei, a transposta a gente pega a linha, vira coluna. Então a gente tem 2, 1, menos 2 na primeira linha, 2, 1, menos 2 na primeira coluna. Menos 3, 1 e 2 na segunda linha, menos 3, 1 e 2, segunda coluna, e finalmente o 3, menos 1 e 2 na terceira coluna. Tudo bem? Essa é a transposta da matriz G. Vamos agora para a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: qual é o elemento A46 da matriz A igual a I de J 8 por 8, em que A e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes 2J sobre I. Então, repara que ele quer apenas um elemento. Tudo bem? Você olha assim e pensa que é difícil, mas olhando que o elemento que você quer, que é o A46, você quer o I igual a 4 e o J igual a 6. Quando você olha a expressão, quem seria o A46? O A46 seria menos 1 elevado ao I, que é 4, mais J, que é 6, vezes o dobro de J, que é 12, né? Dividido pelo I, que no caso é 4. Então vamos lá. Quando eu faço essa conta aqui, menos 1 elevado a 10, lembrando que eu tenho um número inteiro negativo elevado ao expoente par. Isso vai dar positivo, né? No caso, vai dar 1. 12 dividido por 4, a gente acha 3. Ou seja, esse resultado é 1 vezes 3. A gente conclui que o A46 é igual a 3. Perfeito? Que é o que a questão 8 pediu. A questão 9 é o seguinte, ó. A matriz A e J, no caso 3 por 3, o A e J é 1I vezes J. Ele pede o seguinte, ó, forneça os elementos que pertençam às diagonais principal e secundária de A. Então, ele quer os elementos da diagonal principal e secundária de A. Então, os elementos da diagonal secundária, você pensa no seguinte, ó, secundária é essa diagonal aqui em vermelho, tá vendo? A principal é essa em azul. Na diagonal principal, repara que o I é sempre igual ao J. Ó. 1, 2, 2, 3, 3. Então, quem seria o meu A11? 1 vezes 1, que é 1. Vou botar direto, tá, pessoal? Eu acho que agora vocês já estão craques nisso. Ó, A22, quem seria? 2 vezes 2, que é 4. A33, de cabeça, dá 9. Então, todos os elementos aqui são da diagonal. Vou dar uma abreviada aqui, tá? Principal. Tudo bem? Aí, a diagonal secundária, essa de vermelho aqui, tá vendo? Eu coloquei uma observação aqui, legal, que é o seguinte. I mais J é igual a ordem mais 1. O que significa isso? A matriz que ele falou aqui, né, 3 por 3, é uma matriz quadrada de ordem 3, certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Os elementos da diagonal secundária, quando você adiciona o I com J, no caso aqui está dando 4. E 4 não é exatamente uma unidade a mais da ordem dessa matriz. No caso, a ordem dela é 3. Quanto é 3 mais 1? 4. Então, A1, 3, A2, 2 e A3, 1, a soma do I com J vai dar 4. Então, isso aí é um jeito de você fazer mais rápido, né? Você vê, por exemplo, que é uma matriz, vamos supor, de ordem 4, você teria aqui na diagonal secundária A1, 4, A2, 3, A3, 2 e A4, 1. Isso faz com que você não precise ficar desenhando toda hora a matriz genérica. Mas, vamos supor que você não queira decorar isso. Faça a matriz genérica de boa, porque não leva muito tempo você fazer uma matriz genérica, certo? Então, no caso, vamos fazer o A1, 3. Quem seria? Tem que respeitar
A lei da matriz. 1 vezes 3, né? Que dá quanto? 3. A22. Repara que o A22 é um elemento que pertence tanto à secundária quanto à principal. E a gente já sabe o valor, 4. Né? E o A31, 3 vezes 1, 3. Então, esses elementos aqui são da diagonal secundária. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora vamos à questão 10. Questão 10 é o seguinte. Na matriz seguinte, estão representadas as quantidades de sorvete de uma bola e de 2 bolas comercializados no primeiro bimestre de um ano em uma sorveteria. Aí você tem a matriz A representando aqui, ó, essas quantidades que ele falou. Tudo bem? Aí o que acontece? Ele explica aqui depois que cada elemento da matriz A e J dessa matriz, né, representa o número de unidades de sorvete do tipo I. Ou seja, I igual a 1 representa uma bola, I igual a 2, 2 bolas. Tudo bem? Até separei aqui para a gente dar uma olhada. Vendidas no mês J. Se J é igual a 1, janeiro. Se J é igual a 2, fevereiro. Aí ele pergunta na letra A, quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos em janeiro? Então, pessoal, quando a gente fala sorvete de 2 bolas, você tem que olhar o I. Quantidade de bolas é o I. Então, 2 bolas não é I igual a 2? Então, na letra A ele está perguntando alguém da segunda linha, perfeito? Então, ó, ele quer alguém da segunda linha, ele quer um sorvete de 2 bolas que foram vendidas em janeiro. Janeiro é quando o J é igual a 1, perfeito? Então, ele quer A21. Meu amigo, fala para mim, quem é A21? Olha a matriz, quem é o cara que está na linha 2? É o 1845 e 2040. E na coluna 1 ao mesmo tempo? É esse cara que ele está querendo. 1485. Perdão. Tudo bem? Então, ele quer saber quantos sorvetes, então acabamos de responder. 1845 sorvetes. Certo? Tudo bem? Vamos agora para a letra B. Em fevereiro, quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidos a mais que os de uma bola? Então ele está falando aí do mês de fevereiro. Mês de fevereiro é o que? J igual a 2. J igual a 2 é o que? Coluna 2. Então observa. Coluna 2 está aqui, tá vendo? Essa é a coluna 2. A coluna 2 me indica quantos sorvetes de, no caso, uma bola foi vendida em fevereiro e quantos sorvetes de 2 bolas foram vendidas em fevereiro. Então vamos lá, ele quer saber quantos foram vendidos a mais, né? Bom, 2040 foram de 2 bolas, 1850 de uma bola, diminui, perfeito? Vamos apagar aqui o quadro. Então, temos na letra B o seguinte, 2040, que é a quantidade de sorvete vendido em 2 bolas em fevereiro, menos 1850, que é a quantidade de sorvete de uma bola vendida em fevereiro. Fazendo essa conta aqui, a gente encontra o quê? Isso, 190, isso aí. Tudo bem, pessoal? Então, vamos fazer a letra C. Fala, galera. Então, vamos continuar aqui na letra C. Ele fala assim, se o sorvete de uma bola custa R$3 e os de 2 bolas custa 5, qual foi a arrecadação bruta da sorveteria no primeiro bimestre com a venda desses 2 tipos de sorvete? Primeiro bimestre, quando ele fala assim, é de janeiro e fevereiro, certo? Então, basta a gente saber quanto vai custar cada tipo de sorvete vendido, né? De uma bola em janeiro, de uma bola em fevereiro
de 2 bolas em janeiro, 2 bolas em fevereiro e somar a arrecadação total. Então, por exemplo, ó, o 1.320 foi a quantidade de sorvetes de uma bola vendida em janeiro, certo? Lembrando bem aqui que quando você fala em I igual a 1, I igual a 1 seria uma bola. J igual a 1 seria janeiro. Então, linha 1, coluna 1, me dá o quê? 1.320 bolas, sorvete de uma bola vendido em janeiro. Então, esse 1.320 tem que ser multiplicado pelo preço do sorvete de uma bola, que é 3. 1.320 multiplicado por 3 vai dar o quê? R$3.960. Tudo bem? Já aqui você tem 1.485, seria o quê? O elemento da linha 2, coluna 1. Linha 2 significa o quê? Sorvete de 2 bolas. Enquanto a coluna 1 significa janeiro. Então, você tem aqui então 1.485 vezes quanto? Bom, se ele está na linha 2, significa que é o sorvete de 2 bolas, que custa o quê? R$5. Então, vezes 5. Então, vamos fazer essa continha. 5 vezes 5 dá 25, com 2. 8 vezes 5, 40, com 2, 42, e com 4. 4 vezes 5, 20, com 4, 24, e com 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. R$7.425. Tudo bem? Aqui, o que é esse 1.850? Ele está na linha 1, coluna 2. Linha 1 é sorvete de uma bola, enquanto a coluna 2 é fevereiro. Então, como é uma bola, ele vai custar cada bola o quê? R$3. Então, multiplica por 3. Vamos multiplicar por 3. Então, 0, 15 vai 1, 3 vezes 8, 24, 25 é com 2, 3 vezes 1, 3, com 1, com 2, 5. R$5.550, certo? E finalmente temos aqui 2040, que representa quem? O elemento da linha 2, coluna 2. Linha 2 é o quê? 2 bolas, enquanto coluna 2 é fevereiro, certo? Então, 2040 vezes o preço de 2 bolas, que é 5. E isso vai dar quanto? 0, né? 5 vezes 0, 0, 20. 5 vezes 4, 20, com 2. 5 vezes 0, 5. Né? 0, desculpa. Com 2 que foi? 2. 5 vezes 2, 10. R$10.200. Como ele quer a arrecadação bruta total, eu tenho que fazer o que nessa situação? Somar. Então, o total vai ser... Vamos somar aqui mesmo. Ó. 0 mais 5, mais 0 mais 0. Eu tenho 5. 6 mais 2, 8, com 5, 13. Né? 13 vai 1. Vou botar aqui, só para sinalizar. 10, 14, 19, né? 21. E com 2. 3 mais 2, 5, com 7, 12. 12 com 5, 17. 17 com 0, 7 vale 1. Né? Como só tem aqui o 1, eu tenho no total aqui, meio torto, ó, por sinal, R$27.135. Certo? Então essa aí foi a letra C da questão 10, tudo bem? Enfim, na questão 11, ele fala o seguinte: seja D, a matriz D, perdão, seguinte representa a distância em quilômetros entre as cidades X, Y e Z. Aí dá essa matriz. Repare que com esses dados não dá para você ainda analisar nada, mas ele explica logo embaixo. Cada elemento A e J dessa matriz fornece a distância entre as cidades I e J. Tudo bem? Com o I e J contido no conjunto 1, 2 e 3. Se a cidade X é representada pelo número 1, então X é a cidade 1,
Y pelo 2, Y é cidade 2 e Z, cidade 3, ele pergunta: determine as distâncias entre as cidades X e Y, Z e X, Y e Z. Então vamos lá. A distância entre as cidades X e Y, vamos lá. Ele me fala na questão que a distância entre as cidades seria os elementos dessa matriz. Então, por exemplo, o que seria esse zero? Seria o elemento dessa matriz D11, concorda? Então, D11, de acordo com o enunciado, seria a distância da cidade X até ela mesma. Por isso que está zero aqui, certo? Mesma coisa para esse outro zero, que significa o quê? O elemento da linha 2, coluna 2, que é a distância da cidade Y até ela mesma. Então, repare que a diagonal principal toda é igual a zero. Tudo bem? Agora, por exemplo, pelo que ele está pedindo aqui, distância da cidade X até a cidade Y. Repare que a cidade X é a cidade 1, enquanto a cidade Y é 2. Então, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo o elemento da matriz A12. E isso você sabe localizar. Ó. Quem é o elemento da linha 1, coluna 2? É o 15. Então, você acabou de descobrir que a distância da cidade X até Y é 15 km. Aí ele pergunta a cidade Z e X. Então, distância de Z até X é quanto? Bom, cidade Z é 3 e a X é 1. Então, ele quer o elemento, no caso é D, né? D31. Eu coloquei errado aqui, eu peço 1000 perdões a vocês. Tudo bem? Então, quem seria o D31? D31 seria a linha 3, coluna 1. Perfeito? Que no caso ali é 27 km. E finalmente, a distância da cidade Y até Z. Distância da cidade Y até Z. Bom, cidade 2 e Z, cidade 3. Então ele quer o que? D23. Linha 2, coluna 3, que é o que? 46 quilômetros. Então essa é a letra A. Tudo bem? Então vou fazer a letra B logo logo. Então pessoal, na letra B, ele quer que você ache a matriz transposta da matriz D. Então, lembrando que a matriz transposta, o que é linha vira coluna. Então eu tenho 0, 15, 27 na coluna, certo? A segunda linha vira a segunda coluna. Então eu tenho 15, 0 e 46 na segunda coluna. A terceira linha vira a terceira coluna. Então eu tenho 27, 46 e 0. Repare que aconteceu algo muito engraçado. A matriz D deu exatamente igual à sua transposta. Certo? Essa matriz tem alguma classificação? Sim, Thiago, claro que tem. Essa matriz, quando a sua transposta é igual à original, a gente chama de matriz simétrica. Matriz simétrica. Certo? A matriz simétrica, se eu observar a diagonal principal aqui, ela funciona como se fosse um espelho. Ó. Você está vendo que o 27 e o outro 27 estão em posições opostas em relação à diagonal principal, enquanto o 15 e o 15 e o 46 e o 46 acontece a mesma coisa. Certinho? Então a questão 11, letra B, já está feita. Vamos para a questão 12. A questão 12 é o seguinte. Dê a matriz A igual a AIJ 4 por 3, em que AIJ é quanto? 0 se I for maior ou igual a J e 1 se I for menor que J. Certo? Então, como eu faço essa questão? Primeiro vamos montar a matriz genérica dela. Então, repara que ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então, vamos montar aqui. A11, A21, A31, A41. A12, A22, A32,
A4, 2. Agora vamos para a terceira coluna. A1, 3. A2, 3. A3, 3. A4, 3. Tudo bem, pessoal? Repara o seguinte, os elementos ou são 0 ou 1. Tudo bem? Então, se o I for maior ou igual a J, é 0. Então, repara, onde o I é igual a J? Aqui, no A1, 1, no A2, 2 e no A3, 3. Aí você vai observar que I é maior que J, ou seja, o primeiro é maior que o segundo, né? Na parte de baixo dessas três bolas vermelhas. Então, temos aqui A2, 1, A3, 1, A4, 1. Todos esses daqui são elementos onde o I é maior que o J. Então isso quer dizer o quê? Que todos esses elementos são iguais a 0. E os outros, Antônio? Os outros estão com o I menor que o J. Eles estão acima desses que o I é igual a J. Então todos eles são iguais a 1. Então, olha que legal. Substituindo aqui, ó, os de vermelho todos são iguais a 0. Então vamos botar aqui. 0, 0, 0, 0. Antônio, isso aqui não está de vermelho. Beleza, então ele é igual a quanto? 1. E os outros? 0. Beleza. E aqui? Não está de vermelho, então é 1 e 1. E o restante? 0. Pronto. Essa aqui é a matriz que o cara está procurando na questão 12. Tudo bem? Bom, questão 13. Questão 13 é o seguinte, rapidinho que, sem querer, entrou na tela de descanso. Vamos lá, agora voltamos. Na questão 13 ele fala o seguinte, seja A e J 3 por 2, em que A e J é cosseno de π vezes I se I é maior ou igual a J. Cosseno de π vezes J se I é menor que J. Escreva a matriz A e depois escreva a transposta, certo? Então, na letra A, como eu fiz na outra ali, vamos montar a matriz genérica dela. Então, a matriz genérica vai ser 3 por 2, certo? 3 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho A1, 1, A2, 1, 2, perdão, A2, 1, A2, 2, A3, 1 e A3, 2. Tudo bem? Então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Beleza. Aí, vamos olhar aqui essa matriz genérica. Onde se encaixa aqui no que ele está falando? Então, A e J é cosseno de π vezes I se o I for maior ou igual a J. Mesmo esquema aí. Aonde o I é igual a J? Exatamente aqui. A1, A2, 2. Maior que J, concorda que são todos os elementos aqui que estão na parte de baixo? Então, todo mundo aqui, ó, o I é maior que o J. Beleza. Como é que eu caracterizo esses elementos aqui, ó? Ele vai ser o cosseno de π vezes o I. Bom, aqui o I de cada um deles, ó, eu sei, ó, nesse caso é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 3. Então, vamos montar? Vou apagar ali. Certo? Temos o seguinte. Quem vai ser o A1, 1? Vai ser o cosseno. Por que o cosseno? Porque esses que eu envolvi aqui são I maior ou igual a J. Então é cosseno de π vezes I. Como o I é 1, eu tenho cosseno de π vezes 1. π vezes 1 é π. Vou botar aqui direto, tudo bem, pessoal? Aqui, o I igual a 2. Então, eu tenho cosseno de π vezes 2, 2π. Adivinha quem vai ser esse cara aqui? I igual a 3, cosseno de 3π. Tudo bem, pessoal? Vamos se preocupar só com os vermelhos. Depois a gente preocupa aqui quem não está envolvido de vermelho. Então, ó, I igual a 2, cosseno de 2π. Enquanto embaixo vai ser quem? I igual a 3, cosseno de 3π. Esse que sobrou aqui em cima satisfaz o de baixo. I menor que J, certo? Então vai ser o seno de π vezes J.
J igual a quanto ali? 2. Então eu vou ter o quê? Seno, vou botar até de azul aqui. Por que J é igual a 2 ali, Antônio? Porque J representa a coluna. Então esse rapaz aqui está na coluna 2. J igual a 2, como aqui é seno de π vezes J, π vezes 2. Seno de 2π. Tudo bem? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, por 4. Sentindo você triste. Tá feliz? Tô feliz. Tudo bem. Então, vamos agora substituir os valores. Quem é o cosseno de π, Thiago? Ih, rapaz. Π tem a ver com 180 graus, não tem? Isso, 180 graus. Π radianos é 180. Cosseno de 180. O eixo cosseno, só para lembrar aquela matéria da primeira série. Isso. Era o eixo com sono, estava deitado, né? Isso. Então, cosseno de π é menos 1. Perfeito. Nossa. Menos 1. Então, me diz aí, quem seria o cosseno de 2π? 2π radianos equivale a 360 graus? Isso, é o cosseno de 360 graus. Então, isso, cosseno com sono está deitado, vai dar 1. 1. E você, Felipe, que é o cosseno de 3π? 3π é o mesmo que 2π mais 1π, né? Aham. Ou seja, é o mesmo que o cosseno de π, né? Perfeito. Então, isso quer dizer que isso vai dar quanto? Menos 1. Menos 1. Metade do quadro. Professor Antônio, Oi, você sabe como é que o Chaves chora? como? Pi, 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 pi. Nossa, muito. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Pô, cosseno de 2π é quanto? O cosseno de 2π? Seno de 2π. Ah, é o sem sono, né? Sem sono. De 2π é o mesmo que o sem sono de 0, né? O seno de 0. Isso. Que é 0. Zero. Isso aí. Perfeito. Cosseno de 2π, Ctrl C, Ctrl V, ó. Então vai dar o quê? 1. Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, menos 1. Então está aqui a resolução da questão 13. Então, próxima vez agora eu vou fazer a 14 e vamos indo para lá. Só uma última pergunta, professor Antônio. Sim. O senhor sabe o que o cosseno responde quando o seno bate na porta do banheiro? Não, o que ele responde? Tangente. Fala pessoal, tudo bom? Então vamos agora para a questão B da 13, tá? Que ele pede a transposta da matriz A. Todo mundo sabe que a matriz transposta, o que é linha, vira coluna, né? Então eu vou ter menos 1 e 0 na coluna, 1 e 1, né? Na segunda coluna, menos 1 e menos 1 na terceira coluna. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para a questão 14. O quadrangular final de um torneio pan-americano de futebol feminino reúne as seleções da Argentina, Brasil, Canadá e México, que jogam entre si no sistema todos contra todos, uma única vez. Na matriz Q seguinte está representada a quantidade de gols que a seleção do país I marcou no jogo contra a seleção do país J, com IJ contido no conjunto 1, 2, 3, 4. Sendo que os índices 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, as seleções da Argentina, Brasil, Canadá e México. Certo? Se I igual a J, o elemento QIJ será indicado por X. Então, repara que ele fez isso por quê? Quando você faz a diagonal principal numa matriz quadrada, você está dizendo o seguinte, que a Argentina está fazendo gol nela mesma, certo? Gol contra, é isso? Aí ele botou um X para justamente esquecer essa pergunta, né? No futebol, a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 e a derrota não pontua. Qual foi o placar de Canadá e México? Rapidinho, pessoal. Tudo bem. Então, o placar de Canadá e México, basta você saber o quê? Quantos gols o Canadá fez no México e quantos gols o México fez no Canadá.
Então vamos lá. Eu coloquei aqui um esqueminha A, B, C e M, A, B, C e M, porque ele fala que 1, 2, 3 e 4 representam respectivamente as seleções da Argentina, Brasil, Canadá e México, nessa ordem. Então, vamos lá. Canadá fez quantos gols no México? Então, país 3 é o Canadá, país 4 é o México. Mas com esse esquema aqui dá para enxergar direitinho. Canadá fez quantos gols no México? Nenhum, tá vendo? Então eu posso dizer que o Canadá fez nenhum gol no México. Certinho? Então, ó, por que o Canadá fez nenhum gol no México? Ele fala lá no enunciado o seguinte, ó, na matriz Q seguinte está representada a quantidade de gols que o país I marcou contra a seleção do país J. Então, se você quer saber quantos gols o Canadá fez no México, é só você olhar linha 3, coluna 4. Agora, quantos gols o México fez no Canadá? Então, México fez no Canadá, ó, México fez no Canadá quanto? Um gol. Então, ó, concluímos assim que o jogo Canadá e México foi 0-1. Então, o México ganhou de 1-0, tudo bem? Quem terminou com a menor pontuação e qual foi? Bom, na letra B, ele quer saber os pontos, né, que as seleções ganharam nesses jogos. Ele fala que a vitória equivale a 3 pontos. Certo? O empate 1 é o que acontece na maioria dos campeonatos, certo? Enquanto a derrota, né, é nenhum ponto. 0 pontos. Então, a gente vai contar aqui vitórias e empates. Então, por exemplo, vamos pegar todos os jogos desse campeonato, certo? Por que eu botei esses jogos aqui? Porque, olha só, na análise combinatória, temos aqui acontecendo um único jogo, né? E como você tem um único jogo, na análise combinatória, como ela não importa, a gente divide por 2 o princípio fundamental da contagem. Quantas seleções temos? Não temos 4? Então, 4 possibilidades do primeiro time, 3 possibilidades para o desafiante. Como a ordem não importa, porque não é um jogo de ida e volta, eu vou dividir pela possibilidade de ordem, que é 2 fatorial. Isso vai dar o quê? 6. Tenho 6 jogos. Então aqui estão 6 jogos, tudo bem? Beleza. Então vamos ver quanto foi o jogo Brasil e Argentina. Então o Brasil fez quantos gols na Argentina? 1. E a Argentina fez quantos gols no Brasil? Então a Argentina fez nenhum gol no Brasil. 1-0 Brasil. Então o Brasil aqui já tem o quê? 3 pontos, tudo bem? E a Argentina, Antônio? Nothing, 0. Beleza. Brasil fez quantos gols no Canadá? Então, Brasil fez 3 gols no Canadá. 3 gols no Canadá, certo? Quantos gols o Canadá fez no Brasil? Canadá fez no Brasil 3 gols também, certo? Então o jogo aqui foi o quê? 3-3. Então repara, se o Brasil e o Canadá empataram, cada um ficou com o quê? 1 ponto. Tudo bem? Beleza. Brasil fez e México. Qual foi o placar do jogo? Então, ó, nem gaguejei, né? Mas tudo bem. Brasil e México. Brasil fez 2 gols no México. Então foi 2-0. México fez quantos gols no Brasil? 2. Esse nosso Brasil aí só empatou, hein? Então, ó, 1 ponto para o Brasil e 1 ponto para o México. Perfeito, pessoal? Argentina e Canadá. A Argentina fez quantos gols no Canadá? 2. Enquanto o Canadá fez quantos gols na Argentina? 3. Então, ó, os hermanos perderam. Então, os hermanos ficaram com nenhum ponto nesse jogo, enquanto o Canadá ganhou 3. Beleza? Nossos alunos passando aqui, né? Eles comemorando aí alguma coisa que eu não sei. Então, ó, Argentina e México. A Argentina fez 2 gols no México, certo? Enquanto o México fez 1 gol na Argentina. Então, quer dizer que nossos irmãos ganharam 3 pontos, enquanto o México nenhum.
E Canadá e México foi exatamente o jogo aqui que a gente analisou, né? Canadá foi 0, né? E o México 1. Então, o México ganhou 3 pontos, enquanto o Canadá nenhum. Então, repara, o Brasil estava com 5, enquanto nossos irmãos 3, Canadá 4, México 4. E ele pergunta, quem terminou com a menor pontuação? Adivinha? Nossos irmãos, os argentinos. E qual foi essa pontuação? 3 pontos. Então, a Argentina com 3 pontos, que no caso que a questão pedia, né? É a menor pontuação. Certo? Então, na próxima, pessoal, vamos fazer o restante, tá? Questão 15 e 16. Então, valeu! Fala, pessoal, vamos fazer então a questão 15, tudo bem? Na tabela a seguir estão representadas as quantidades de proteínas, colesterol, cálcio e carboidrato encontradas em alguns tipos de queijos. Então, tem uma tabela aí, né? Nosso Windows aí ligando, não é isso? Então, a composição por 100 gramas. Então, essa composição toda aqui é por 100 gramas. Tudo bem? Beleza. Aí essa tabela pode ser organizada numa matriz. É só você pegar os elementos da tabela, colocar numa matriz de 3 linhas e 4 colunas. Que é exatamente o que ele pede na letra A. Na letra A ele pede assim, a essa tabela é possível associar uma matriz Q igual a QJ, M por N? Quais são os valores de M e N? Então repare que essa é uma matriz que tem quantas linhas? 3 linhas, 4 colunas. Então é uma matriz Q, que é o quê? Uma QIJ, 3 por 2, por 4, perdão. Né? Então isso quer dizer que o M, né, é 3 e o N é 4. É exatamente isso que ele pede na letra A. Aí na letra B ele pede o seguinte, obtenha os valores de Q23 e Q31, explicando seus respectivos resultados. Eu já coloquei aqui, pessoal, algumas siglas que vão nos ajudar, tá bom? A identificar o que eles querem nessa tabela. Na tabela de vocês dá para ver direitinho. Então, quem seria o Q23? Linha 2, coluna 3, é 875. O que diz o 875? Você está pegando queijo mozzarella, né? Ele possui quantos miligramas de cálcio? 875 miligramas de cálcio. Então, ó, 875 miligramas de cálcio do queijo mozzarella. Perfeito? E quanto Q31? Linha 3, coluna 1. Seria esse rapaz aqui, ó, 35,6. 35,6 é o queijo parmesão e está me dando a quantidade de gramas de proteína, certo? Uma porção de 100 gramas. Isso aqui tem que ser bem observado, beleza? Então, ó, você tem aqui 35,6 miligramas, né? Miligrama não, perdão, gramas. Lembrando que na tabela aí, as proteínas estão em gramas, tudo bem? Gramas de proteínas do queijo parmesão. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Na letra B, foi exatamente isso que ele quis. Vamos lá, pessoal. Então, tem um problema aqui com a câmera, tá falando a bateria. Danilo consome semanalmente 2 porções de 500 gramas de queijo mozzarella cada uma. Substituindo por queijo Minas Frescal, quantos miligramas a menos de colesterol ele terá ingerido no fim de um ano? Considere um ano com 52 semanas. Então vamos lá, pessoal, vamos olhar a tabela e repare o seguinte, que se ele substituir um pelo outro, qual que a diferença de colesterol vai ser de 18 miligramas? Então a diferença é de 18. Mas é 18 miligramas a cada quanto? 100 gramas de porção. Ele come por semana 2 porções de 500.
Então, na verdade, quando você pega duas porções de 500, dá 1 quilo, 1000 gramas. Então, em uma semana, ele consome 1000 gramas. Então, você concorda que a cada semana a diferença vai para 180? Então, isso quer dizer que eu tenho, sei lá, a diferença de 180 miligramas de colesterol. Perfeito? Como ele vai consumir isso tudo em um ano, basta você pegar essa quantidade e multiplicar por 52, né? Então eu tenho 180 multiplicado por 52. Como eu sou um cara que não sei fazer conta, o nosso amigo Felipe fez aqui na calculadora e eu estou vendo que dá 9.360 miligramas de diferença. Tudo bem? Aí na letra D, ele pergunta assim: uma amostra de queijo parmesão apresenta mais ou menos que a metade de carboidratos presente em uma amostra, de uma massa de queijo frescal. Então ele quer comparar o parmesão, né? Parmesão com o frescal, certo? Então vamos lá. O carboidrato frescal tem 3,2 gramas, enquanto o parmesão tem 1,7. Bom, ele pergunta o seguinte: se o parmesão vai ter mais ou menos da metade. Qual é a metade de 3,2, pessoal? Fala aí, Felipe, qual é a metade de 3,2? 1,6, né? Perfeito, perfeito. Comparando 1,6 com 1,7, que é o parmesão, qual é a conclusão? É menos, né? No caso, a metade do frescal. Então, ele pergunta o quê? Uma amostra de parmesão apresenta mais ou menos? Apresenta mais, né? Então, o parmesão, né? Como ele apresenta? Parmesão. Apresenta. Pessoal, falar ao mesmo tempo escrever eu não consigo não. 1,7, que no caso é mais, né? Mais que a metade. Tudo bem? Então, a questão 15 acabou. Vamos para a 16. Questão 16. O traço de uma matriz quadrada é a soma dos elementos da diagonal principal. Determina os traços para uma das matrizes seguintes. Então, como é que você acha o traço de matriz quadrada? E aí, pessoal, na questão 16, ele pede o traço das matrizes. Na letra A, por exemplo, traço, vamos somar os elementos da diagonal principal. Menos 1, menos 5 dá menos 6. Então, o traço de A, vamos chamar assim, ó, TA, dá menos 6. Então, aqui, matriz quadrada B. Quem é a diagonal principal aqui no caso? 1, 5, 3. Então, quem vai ser o traço de B? 1 mais 5 mais 3, que até ontem dava quanto? 9. Tudo bem? Beleza. Olha só que legal. Na C, ele não te dá a matriz quadrada, mas ele te dá a lei de formação dela. Pô, repara que todo mundo é diagonal principal, o I igual a J. Então, ó, você tem C11, C22, C33 até o C44, porque a matriz é 4 por 4. Então, você não precisa desenhar a matriz. Acha logo os caras. Então, por exemplo, quem seria o C11? 3 vezes 1 mais 1 menos 1, que dá quanto? 3. C22, o triplo de 2, que é 6, mais o J, que é 2, menos 1. 8 menos 1, 7. Já aqui, ó, C33 vai ficar o quê? O triplo de 3, que é 9, mais 3 menos 1. Isso dá o quê? 11. C44, o que eu tenho? 3 vezes 4, 12, mais 4, menos 1. 12 mais 4 dá 16, menos 1, 15. Bom, você achou aqui, na verdade, os elementos. Quem seria o traço? O traço da matriz C é só somar, né? 3 mais 7 dá 10, 10 mais 11, 21, 21 mais 15 até 11 dá 36. Tudo bem?
Na letra B, ele fala que você tem um θ entre 0 e 2π, certo? Começa do 0 e termina perto do 2π, de modo que o traço da matriz M, que ele deu aqui, seja igual a 1. Ele perde o valor de θ. Então vamos lá, vamos apagar esse lado aqui. E o traço a gente sabe que é a soma dos elementos da diagonal principal. A diagonal principal ali possui quais elementos, pessoal? O seno de θ e o cosseno de π sobre 3. Então o que eu tenho que fazer? Seno de θ mais cosseno de π sobre 3 igual a 1. Porque isso é traço, somar os elementos igual a 1. Felipe, o que é o cosseno de π sobre 3? Ah, é o cosseno de 60 graus, né? E isso aí foi matéria do primeiro ano. O que é o cosseno de 60 graus? Meio, né? Meio. Isso dá 1. Então tem uma equação aqui trigonométrica simplesinha, né? Então passa para lá, eu tenho o seno de θ igual a quanto? Meio, né? Meio. Agora vem a pergunta. Você sabe que o θ vai de 0 até 2π. E você sabe que o seno vale meio. Você tem um ângulo apenas que o seno vale meio ou tem outros ângulos que tem o seno igual a meio? São dois, né? São dois. Quais seriam esses ângulos? Em graus, um é o 30 graus, Perfeito. também conhecido como π sobre 6. Perfeito. E o outro? 180 menos 30. Perfeito. O segundo quadrante, né? Porque o que o titio lá no primeiro ano falava? Que o seno é o eixo y, perfeito? Então, se o seno é o eixo y, ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e no quarto. Então, o seno igual a meio é positivo. Então, ou ele está no primeiro ou está no segundo. Então, quem é o representante do 30? 150. Também conhecido como 5π sobre 6. Que é a resposta da questão. Pessoal, foi uma honra estar com vocês. Um abraço a todos. Aqui. Vou ficar de costa. Fala pessoal, tudo bom? Não falei? É de Transposta, D transposta, certo? Essa matriz tem algum nome? Pois é, vocês repararam alguma coisa acontecendo aqui? A transposta deu exatamente igual à matriz original, certo? Coça, ô caralho! Da cara! Vamos fazer, rapidinho, vamos fazer só um teste. Vê se enquadrou. Um pouquinho pra lá. Aí, perfeito, exatamente. Aqui? É. Tá.